mas eu nunca vou usar para fins militares. Eu quero usar para poder aprender melhor certos procedimentos que existem na Mayo Clinical Foundation, nos Estados Unidos. E cujo acesso eu só tenho se tiver uma parabólica de grande dimensão. Porque com a pequena eu não consigo fazer isso. Né? Então, isso é muito sério, essa questão da formação, porque ela implica em muitas outras variáveis que nós não estamos ainda conseguindo nos organizar em termos de instituição. O uso da internet no processos educacionais, que aí volta a questão das proibições. A internet é excelente desde que não seja proibida. Né? Eu sou adepto do livre acesso. Como eu fui gerente da rede da Universidade de Passo Fundo durante muitos anos, a Universidade de Passo Fundo não tem nenhum tipo de restrição aos acessos. Né? Inclusive o wireless, todas as ruas são cobertas por wireless sem nenhuma restrição de acesso. Porque eu acho que o uso da internet é isso. Ela tem que socializar a informação. E, para isso, tem que ser desconstruído muitas lógicas que se colocam, por exemplo, lógica da segurança, lógica do terrorismo. Isso, para mim, ainda não tem cabimento ainda. Informática na educação infantil, porque eu coloquei isso também como um ponto a ser destacado, porque informática na educação infantil talvez seja o aspecto mais importante, né, de ser compreendido. Como é que uma criança de 2 anos de idade, diz para a mãe, não é assim que se faz no computador? Quem é que ensinou para ela a forma correta de usar o computador, se ela tem 2 anos de idade? E como é que se ensina uma criança a usar computador? E por que uma criança tem tanta facilidade a usar um computador e um adulto não? Não sei se vocês chegaram a ler um trabalho de Presley chamado Nativos Digitais, Imigrantes Digitais, onde ele tenta fazer essa discussão sobre a criança que já nasce num contexto tecnológico e, portanto, ela tem uma lógica de aproximação com tecnologia totalmente diferente da nossa, e de um adulto que nunca vai ter essa lógica bem construída. Ele pode até aprender a usar computador, mas ele nunca vai ter uma lógica de uma criança. E quanto mais crianças nascem, mais a lógica deles são diferentes. Né? Outro dia desse, meu filho, 10 anos de idade, falou para mim assim, pai, eu já sei como burlar o Orkut. Eu, como você sabe como burlar o Orkut? Sim, eu já criei várias coisas diferentes no Orkut, porque eu já sei como burlar o Orkut. Ele tem 10 aninhos, como é que ele sabe burlar o Orkut? Então a escola dele proíbe que se use o Orkut, mas ele sabe como é que se acessa o Orkut na escola. Ele sabe burlar o Orkut. Aí ele me falou que ele baixou o aplicativo, que ele localizou, que burla o Orkut. Então não adianta a escola ir numa lógica. A lógica da criança é totalmente diferente. Ela tem lógicas muito mais profundas do que a gente imagina. Isso é muito importante a gente conhecer. Qual é a lógica que a criança tem? Eu tenho um colega na Itália que ele me falou o seguinte, já que a criança aprende informática de uma forma descontraída e tudo mais, eu vou tentar pesquisar a criança para criar um método de formação de professores a partir do método da criança, de como a criança aprende a usar o computador. Que isso é interessante, né? Bom, outras áreas eu coloquei ali são várias, educação à distância, que é a área de vocês, inclusão digital, também, eu participo de um projeto forte na universidade na área de inclusão digital, programa de capacitação de recursos humanos também, e, sobretudo, a área que eu mais hoje dedico meu tempo de pesquisa na área de interatividade no campo da TV digital, sobretudo com linguagens, né, que provocam essas interações como Jenga e assim por diante. Isso tudo só é possível se vocês entenderem o contexto, como eu dizia, né? O contexto. Eu, quando iniciei a usar o computador, e foi bem cedo, eu não queria usar computador como as pessoas naquela época faziam, que era uma alfabetização tecnológica. Eu queria saber o que eu tinha que fazer com aquilo ali.
Eu lembro que o primeiro artigo que eu fiz sobre informática educativa, eu falava que o importante não era conhecer computador. O importante era saber o que as pessoas queriam fazer com o computador. Porque o computador vai ser sempre alteração de hardware, vai ser sempre mudado as versões. Agora, a pessoa tem um potencial muito forte. E, para mim, computador, ainda hoje, eu consigo entendê-lo se eu pegar o princípio básico dele. O primeiro nome que ele teve. Eu não sei se vocês conhecem, mas o primeiro nome do computador chamava-se General Purpose. Ele não tinha nome de PC, Personal Computer. PC foi um nome de fantasia, né? Foi para vender mais. Mas o nome original dele era General Purpose. Se vocês forem ler a literatura que fala sobre a origem do computador, vocês vão ver que o homem sempre quis criar uma máquina universal. Né? Desde os chineses sempre se buscou a máquina universal. E o que é uma máquina universal? É isso que eu tentei mostrar para vocês. Ou seja, eu posso fazer tudo com isso. Essa máquina aqui é um netbook barato. Por isso que eu trago baratinho essas máquinas pequenas, né? Mas eu posso fazer muita coisa com ela. Eu não estou limitado ao preço dela. Eu não estou limitado à versão. Eu não estou limitado a nada que tem ali dentro. Eu estou limitado só à minha criatividade. A única coisa que limita o uso dessas máquinas é a criatividade humana. O resto não limita nada. Então, a única máquina que foi construída pelo homem que potencializa qualquer intencionalidade ao computador. Vocês nunca pensaram nisso? Eu brinco sempre com os alunos para eles entenderem o que é um computador, porque o aluno ele tem que entender primeiro o que é um computador, para depois ele começar a utilizá-lo. Né? Então, para ele entender, basta de fazer uma seguinte comparação. Pegue qualquer instrumento que você tem na casa de vocês, qualquer tipo de equipamento, e verifique para que ele serve. E verifique se você consegue dar uma aplicação além do que ele serve. Tente ser criativo ao utilizá-lo. Né? Vocês vão ver que vão ter muita dificuldade. Por quê? Porque todas as máquinas foram criadas com um label, com uma etiqueta, antes do computador. Elas diziam para que elas serviam. Um ferro de passar roupa só serve para passar roupa. Não é isso? Ó, ele é mais criativo. E sabe por que eu uso esse exemplo? Eu conheci um colega no exterior que ele tinha uma asa delta tatuado na costa dele. E aí, naquela época, não existiam tatuagens, como hoje é tão mais corriqueiro, né, o uso da tatuagem. E ele tinha uma asa delta tatuada na costa. Eu falei, pá, que legal, uma asa delta legal. Ele falou, não é uma asa delta. É que minha esposa encostou o ferro de gomar, e para não ficar aquela marca, ele mandou tatuar em volta uma asa delta. Ele chegou atrasado em casa, bêbado, e ela pegou, estava com ferro e tacou na costa dele. Eu falei, é um uso criativo, eu nunca tinha pensado no ferro de goma roupa como para tatuar alguém, eu nunca tinha imaginado nisso. Da mesma forma, por exemplo, com o liquidificador, você sabe que os militares, né, durante o período de ditadura, usaram o liquidificador para tortura, né? Então, ele é feito para isso. Você não tentem usá-lo para tortura. Ele é feito apenas para liquidificar alimentos. E assim, todos os objetos que nós temos em casa, ele tem uma etiqueta. E serve só para alguma coisa. Então, é essa tecnologia que a gente tem que entender. O que é um computador? Por que ele está na casa da gente? E o que potencial ele tem? Qual o maior, portanto, o maior potencial que ele pode trazer para o nosso ambiente? Primeiro, interatividade. Né? Se nós não concebemos um computador como um material interativo, esquece, nós não estamos usando o computador. Se nós não percebemos o computador como algo criativo, nós não estamos usando o computador. E se nós não percebemos o computador como algo produtivo, também não estamos usando o computador. Só que computador, eu estou usando a palavra usar, mas eu não gosto de dizer que as pessoas usam. Na verdade, as pessoas têm que se apropriar. Tecnologia não se usa, se apropria. Né?
Geralmente quem usa, subutiliza.